Muita gente cresceu assistindo Chaves. Chiquinha, Seu Madruga, Kiko e toda a turma da vila que marcaram a infância de milhões de pessoas em diversos países. O seriado mexicano, criado por Roberto Gomes Bolanhos, se tornou um dos maiores fenômenos da história da televisão. Mesmo sendo tão popular até hoje, muita gente não sabe como a série realmente acabou. E a verdade é que o final do programa é bem diferente do que muita gente imagina. Durante muito tempo, uma história falsa circulou pelas redes sociais dizendo que o personagem Chaves teria morrido atropelado no último episódio. Sério, essa história se espalhou muito, mas não passa de uma lenda na internet. Na realidade, a série não terminou com nenhuma tragédia, nem com uma grande despedida dos personagens. O final foi muito mais simples do que muitas pessoas imaginam. Muitos fãs consideram o episódio Que Bonita Sua Roupa, exibido em 1977, como um tipo de despedida simbólica da série. Nesse episódio, os personagens se reúnem no quintal da vila para cantar a música que dá nome ao capítulo. Um detalhe curioso é que a letra original dessa música é diferente da versão que ficou famosa no Brasil. Mesmo assim, esse momento acabou marcando muito os fãs ali do seriado. Só que, no entanto, segundo o site xspirito.org e outras fontes também sobre a produção, o verdadeiro último episódio derradeiro da série se chama A Máquina de Lavar Roupa da Dona Florinda. Nesse episódio, a Dona Florinda reclama da lavanderia comunitária da vila, que vive lotada de moradores e brinquedos das crianças. Em um certo momento, ela consegue comprar uma máquina de lavar roupa para poder facilitar a vida. Mas a novidade chama a atenção dos moradores da vila, né? Chaves e alguns vizinhos cheios de curiosidade decidem ali investigar como funciona essa tal máquina e, como já era de se esperar, a confusão acaba sendo inevitável. Durante a brincadeira e também a curiosidade das crianças, a máquina acaba quebrando. O resultado é que Dona Florinda não tem outra escolha a não ser devolver o aparelho. No final, ela precisa voltar a usar a lavanderia comunitária da vila, como todo mundo. Ou seja, a história termina apenas com mais uma situação comum ali do dia a dia dos personagens. Nesse episódio, né, ele foi exibido originalmente no dia 7 de janeiro de 1980. Ele acabou sendo o último episódio produzido quando Chaves ainda existia como uma série independente. Uma série única, diferente de muitas produções, né, da televisão. Chaves não teve um grande final planejado ou uma despedida, né, oficial ali dos personagens. Anos depois, Maria Antonieta de las Neves, né, a personagem interpretada pela Chiquinha, revelou que o elenco nunca foi avisado oficialmente sobre o fim da série. Segundo ela, os atores simplesmente receberam ou perceberam que o programa havia desaparecido da programação da Televisa. Mesmo assim, o universo de Chaves não desapareceu completamente. Roberto Gomes Bolanhos continuou fazendo seus personagens em outro programa, né, de sketch, chamado Chespirito. E aí, nesse programa, se incluía várias sketches, mas eram com tempos menores. Então, Chaves deixou de ser um programa único, ali de tempo maior, e passou a ser uma sketch, né, um quadro dentro do programa Chespirito, que englobava vários outros programas, né, várias outras sketches. Tinha Chaves, tinha Chaparrão, tinha várias, né, várias outras quadros, né, e tinha Chapolin também, que incluíam, eram um tempo muito menor, acho que com 10, 5 minutos, que eram feitas ali no quadro e no programa X-Espírito. Nessa produção, ele continuou levando ao ar, né, vários personagens. Então tinha o Dr. Chapatin, tinha o próprio Chaves, né, então foi justamente nesse programa que o personagem Chaves fez a sua última aparição na TV. Essa última participação aconteceu no ano de 1992, 12 anos depois do último episódio, que foi da lavanderia, né, da série original, né, que era independente. Ou seja, o final de Chaves não foi marcado por uma grande despedida. Foi apenas mais um dia comum na vila, como tantos outros que o público assistiu durante ali anos. Na minha opinião, o mais curioso disso, né, tudo, é como que uma das séries mais famosas da história simplesmente terminou sem um grande evento, sem um episódio especial, sem nenhum tipo de despedida planejada, né? Então isso mostra muito como que era a televisão naquele período. Muitos programas, né, não tinham essa preocupação de criar um final marcante ou uma conclusão
por outros personagens, né? Ou a situação naquele momento não permitia que eles gravassem um especial, porque teve um seriado, né, uma cena específica do Chapolin, em que o Chaves, né, o Chaves, eu fico chamando o Roberto de Chaves, né, porque aqui no Brasil a gente chama ele de Chaves, né, mas lá ele é chamado de Roberto, ou de Chespirito, em que ele acabou sofrendo um acidente em uma das gravações, inclusive até ele continuou, né, ele apareceu com o olho, com um curativo, com a mão também, que ele, no meio da gravação, ele caiu, acho que se machucou, né? E aí porque assim, todos os, digamos assim, objetos do cenário eram de isopor. Eram ali, não eram coisas assim reais, assim, de verdade, uma mesa de madeira, eram tudo de isopor. Só que quando você está numa alta velocidade, ou quando você está ali fazendo uma cena muito, né, em movimento, dependendo do movimento que você faz, né, ou do tipo, ou da forma como aquele artefato vem até você, ele pode te machucar, mesmo que seja isopor, ou até às vezes seja uma madeira mais sensível. Então ele teve uma cena específica em que ele teve que pular em algum local e aí acabou metendo sem querer ali no olho dele, cortou aqui o supercílio, e ele inclusive se cortou mesmo e continuou fazendo a série, né, até ele aparece com curativo, mas aí depois o próprio X-Espírito, por questão assim de segurança, não quis mais gravar Chapolin. E aí teve a despedida, onde ele se despediu ali e tal, do programa Chapolin Colorado como um programa independente, mas ele voltou a fazer depois como esquete dentro do X-Espírito. E aí em 92, ele, aí assim, até por uma questão que eles estavam mais idosos, era até mais fácil fazer, porque eles ficavam sentados o tempo inteiro, só levantavam algumas vezes, então não era mais na vila, era feito. Chegou a ter alguns episódios na vila também, né? O SBT chegou até a exibir, na fase ali dos anos 90. Mas a parte final, o grande finale, foi mais assim na salinha, né? Naquela sala, né, do professor Girafales, e então eles eram mais idosos, né? Então tinha ali o Roberto Gomes Bolanhos, tinha a Chiquinha, tinha o Edgar Vivar, o seu Madruga não era mais vivo, a Angelina Fernandes também nunca participou, que ela nunca esteve na sala, tinha a Dona Florinda fazendo a Pops, né? Então, assim, mas esse aqui, da Lavanderia, foi o último episódio de Chaves, do programa, do seriado, como independente. E aí depois ele passou a ser exibido como esquete dentro ali do programa X-Espírito. Mas, assim, eu prefiro melhor mesmo do que o programa acabe sem ter uma despedida do que ele tenha uma despedida. Né? Tem muitas pessoas que discordam disso, acham que tem que ter e tal. Por exemplo, Todo Mundo Deu Chris, né, que é feito com Chris Rock. Ele também não teve uma despedida. Simplesmente acabou e pronto. Foi o episódio do supletivo. Acabou, né? O Chris perguntando se ele tinha passado e aí acabou. E aí depois deu que ele havia reprovado, aí foi tentar a vida como comediante e o pai dele morreu e aí não quiseram continuar fazendo por conta que a emissora que produzia lá o reality optou por encerrar por conta de baixa audiência e tal. Então, assim, Eu Patrulho as Crianças também. Então, assim, esses seriados, infelizmente, por uma questão de audiência, por uma questão até de custo, eles acabam encerrando sem ter uma despedida. Né? Então, assim, hoje em dia, talvez, em alguns casos, seria impensável. Né? Uma série com o tamanho e a popularidade de Chaves provavelmente teria um episódio final gigante, com homenagens, despedidas ali de grande repercussão. Outro ponto que chama a atenção é como as lendas da internet acabam ganhando força, né, ao longo dos anos, porque muita gente realmente acreditou e acredita em algumas histórias inventadas, né, que o Chaves morreu, que o Chaves aconteceu isso, que o Chaves fez aquilo, mas não, realmente Chaves, o seriado, acabou de uma maneira assim abrupta, né, sem ter nenhum tipo de despedida, nenhum tipo de adeus, nenhum tipo de choro, emoção. Poderia até ter ali o Chaves se despedindo, falando, né, um episódio especial, né? Mas muita gente também acha que aquele episódio de Acapulco também é uma despedida. Até a despedida do Roberto, do que faz o Kiko, o Carlos de Villagrán, entendeu? Mas não. O Chaves acabou realmente porque deixou de ser um programa independente, passou a ser um programa ali único. Depois de um tempão, o X-Espírito optou, né? E aí, porque assim, infelizmente, televisão é isso. Também chega um ponto que a idade começa a pesar, porque eram adultos vestidos de criança. E a idade começou a pesar.
Os anos 80, a fase dos anos 80 e 90, muita gente não curte, porque os atores já estavam velhos, né? Inclusive, não tinha mais o Kiko, porque o Carlos Villagrán teve uma briga com o X-Pirito e acabou também não fazendo essa fase. Ele acabou indo para Venezuela, fazia lá o programa dele sozinho, inclusive com o Ramon, com o Seu Madruga. Depois ele voltou nos anos 80, mas ele já estava já bem mal, acabou falecendo, mas o Kiko acabou levando o Ramon para poder fazer o programa com ele na Venezuela, né? Depois ele voltou. Então, assim, infelizmente essas coisas acontecem mesmo, faz parte. Mas hoje eu compartilhei para vocês aí a real, o verdadeiro mistério, a verdade do último episódio de Chaves, como que acabou, como se encerrou. Acabou de uma maneira normal, sem muito frufru. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMFC, e também nas nossas outras mídias sociais. Se cuidem, até a próxima.